Bem, caros amigos do Plutocrata, estamos aqui hoje, direto do Congresso Nacional, com o senador Paulo Paim, a quem muito nos honra. E quero começar então, senador, fazendo a seguinte pergunta. O senhor que presidiu a CPI da Previdência, o que o senhor pode nos dizer sobre essa reforma que está tramitando hoje, dia 13, na CCJ? Eles estão levando em consideração o laudo da CPI? Olha, André, para te falar bem a verdade, eles não estão levando em consideração nada. Nem CPI, nem dados que nós construímos e apresentamos com uma série de sugestão, não estão levando em consideração o interesse do povo brasileiro, só estão levando em consideração o interesse daqueles que querem privatizar a Previdência, que terão um lucro fabuloso de trilhões, que são os banqueiros. Exato. Que são os que mais devem para a Previdência. A CPI mostrou isso. Essa é a preocupação número 1. Preocupação número 2. Como eles vão operar? Eles querem acabar com a Previdência Pública e criar o tal de regime de capitalização, que é uma poupança individual de cada um. Ora, se hoje nós temos uma cesta de 9 tributos que colaboram para manter a nossa Seguridade Social, no Estado da Previdência, e você vai tirar toda essa composição de arrecadação e vai deixar só do empregado, que é uma poupança individual, você vai tirar 75% daquilo que é arrecadado e vai deixar na mão dos empresários e dos bancos, né? E mesmo aqueles 25% que vão restar, você vai ter que depositar do teu salário no banco. De novo, o banco ganha. Exato. Só quem vai ganhar são os banqueiros, em prejuízo, principalmente nos que mais precisam nesse país, que é da classe média para baixo. Eu já pego dentro da classe média. A classe média vai perder também aos mais pobres. Hoje, por exemplo, os aposentados já sofrem, até mesmo com as aposentadorias que muitas vezes já não são suficientes para suprir as suas necessidades. Com certeza absoluta, porque eles conseguiram não dar o reajuste para o aposentado, acompanhando o crescimento do salário mínimo, que é uma proposta nossa, que aprovamos, né? Que é a inflação mais PIB. Como isso não existe, infelizmente, para quem ganha mais que o salário mínimo, é comum o cidadão dizer: me aposentei com 4, ganho 2, me aposentei com 3, estou ganhando 1 salário mínimo só. Isso é fato e é real. Quem está me ouvindo sabe que, infelizmente, é assim. Pior que agora, com essa reforma, nem isso você vai ter mais, porque não terá mais a correção da inflação mais PIB sobre o salário mínimo. Consequentemente, vai ser só a inflação. Ainda, aquele idoso, que pelo Estatuto do Idoso, que eu fui o autor, nós no fim asseguramos que você teria direito, com 65 anos, receber um salário mínimo, também acabou. Vai passar a receber R$400. Exato. Até chegar a 70. E ainda ingesta os 400 na Constituição, que não vai ter nunca reajuste nenhum. E é desumano, na verdade, você fazer uma pessoa trabalhar até 65 anos de idade, sendo que a expectativa média do brasileiro é de 71. E vejam, na verdade, é muito mais de 65. Sim. Sabe por quê? Porque a média do emprego do brasileiro é 9 meses em 12, 9,1. Então, se você começou a trabalhar, por exemplo, com 20 anos de carteira assinada, calculando aí a rotatividade, você tem que somar o dia que assinou a carteira com 53,1. Então, 20 mais 53 já dá 73. Só vai se aposentar depois de 73. Mas digamos que começou, porque estudou, foi teimoso, quis se preparar, né? Teimoso que eu estou elogiando, viu? E assinou a carteira com 30 mais 53, vai se aposentar com 83 anos. O problema é você atingir essa meta, que é 40 anos de contribuição. Leia-se, cada ano é 12 meses, você não pode ficar nem um mês desempregado, senão vai aumentando a distância para a época de você se aposentar. Vamos dar outro exemplo absurdo da reforma. Vou pegar os números deles. Quem se aposenta na área rural, mulher 60 anos, para a proposta dele, e homem 60. Na área urbana, mulher 62 e homem 65. Por que na área urbana eles mantiveram uma diferença entre mulher e homem, e na área urbana, na área rural, que é muito mais pesada, não tem a diferença? Homem e mulher se aposentam com a mesma idade. Eu sou contra as duas propostas, claro, né? Porque hoje a mulher na área urbana é 55 e o homem 60, na área rural.
E na urbana também a 55 e 60. Eles extrapolam, eles estão fora da realidade. Chegou um ponto que eu estou convicto, até quero falar um pouquinho das especiais, que num outro que eu falei ontem, que deu mais de 50 mil pessoas vendo, enfim, muitos compartilhamentos. Mais de 1000 compartilhamentos. E me pediram, mas tu não falou das especial? Então vamos pegar um pouquinho as especiais. Professor, você que é policial civil ou militar, você tem direito a especial. Vamos pegar o pessoal civil e militar, né? O pessoal da segurança, estou falando. Não estou nem falando das Forças Armadas aqui, porque não veio nada sobre eles ainda. Só da segurança. Você atua no bairro de alto risco, todo mundo sabe. Seja policial, o Rio Grande do Sul, no caso é a Brigada Militar que chamam lá, né? Ou a Polícia Civil. Como é que você vai acabar com a especial desse setor que vive numa linha de risco enorme, alto risco? A média de emprego deles é em torno de 55 anos no máximo. A média. Claro que não é todos, né? A especial hoje tem na área insalubre, penosa e periculosa. Para você assalariado, você trabalhador, sabe que quem trabalha em insalubre, penosa e periculosa, eu fui supervisor de segurança no trabalho, tem número de anos de vida muito menor do que aquele que não trabalha nessas áreas. E daí, como é que fica? Vai também que trabalhar até como eles querem aí. Na verdade, eles querem 65. É isso? Claro que não vai conseguir nunca trabalhar até esse período e nem fazer os 40 anos de contribuição. Professores também, eles praticamente acabam com a especial do professor. É nessa situação que nós encontramos e por isso que eu acho que eles não passam a proposta aqui. Veja as prefeituras, outro exemplo. Alguém me disse, eu vou repetir aqui, o prefeito que aprovar e apoiar essa reforma, ele não está legal, ele não está bem. Só vou usar assim para não ofender aqueles que têm alguma demência, com o qual eu respeito muito, né? Mas esses prefeitos não estão bem, estão envolvidos com algum esquema de submundo aí, que não pode apoiar essa proposta, por quê? Porque quem mantém a maioria dos prefeituras no Brasil é o rendimento dos aposentados e pensionistas. Muito mais que o fundo de participação dos municípios fundamentais para gerar a economia, chamada roda da economia, são os aposentados e pensionistas. Grande parte estão sendo caçados até a aposentadoria. Tem uma MP que manda caçar os benefícios dos aposentados e pensionistas, que ganham até 1, 2 salários mínimos. São os maioria desses que estão nos pequenos municípios, são esses que ganham até 1 a 2 salários mínimos. E, senador, tem um outro ponto também sobre a CCJ no início dessa tramitação, é que me parece que o Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, realmente está empenhado em fazer esse processo correr o mais rápido possível. Qual é a articulação hoje da oposição do governo para barrar ou pelo menos limitar ao máximo essa PEC? Eu vou aproveitar, porque eu nunca falei sobre isso, vou falar agora que eu vou te dizer aqui. Eu estou aqui há quase 40 anos no Congresso Nacional, que tem 4 mandatos federal e 3 de senador. Se somar 16 mais 16, vai dar 40 anos. Veja, as minhas preocupações. Somar os 4 mandatos de 4 anos e mais 3, cada um de 8 anos. Essa soma toda dá 40. Eu nunca vi como está acontecendo hoje no Brasil. Porque tem a independência dos poderes. A independência dos poderes é o seguinte: o judiciário julga, o executivo executa e o Congresso vota. Pois aqui nesse Congresso está mais ou menos o seguinte: o presidente, vou pegar o exemplo que você deu da Câmara, é praticamente o líder do governo. É uma mistura. Sim. O presidente da Câmara e do Senado, num poder independente, ele tinha que dizer, o executivo que mande as propostas, eu vou submeter a votação, quem tiver voto ganha ou perde. Mas não. Estão praticamente dizendo que eles vão liderar a aprovação de uma proposta, e o mais grave, agora eu deixo de folga o presidente da Câmara e do Senado, só acho que está errado esse encaminhamento que eles estão fazendo. O mais grave ainda é que está em toda a imprensa que o governo está liberando 50 bilhões de reais para comprar voto e liberando cargos a varrer, esbanjando o cargo para quem quiser, desde que vote com o governo. Isso é corrupção, é compra de voto para tirar direitos do povo, e isso é inaceitável. E ainda tem uma outra questão, que ainda o presidente da República, Jair Bolsonaro, disse que caso alguma emenda não seja aprovada, ele pode dar uma canetada, ou seja,
fazer isso via decreto presidencial. Pode em parte, né? Porque é emenda constitucional. Emenda constitucional, só o Congresso tem poder de fazer. Ele não pense que ele vai agora querer ultrapassar o limite do seu mandato e não respeitar o limite do mandato, mas a potência e o espaço que é do Congresso, né? Só quem pode aprovar a emenda constitucional é o Congresso. Por isso que eles querem fazer o seguinte, essa é a intenção deles. Eles querem aprovar que essa questão da Previdência vá para a lei complementar. E na lei complementar eles vão ter um número menor de votos. Se bobear, eles botam a lei até a lei ordinária. E aí eles poderão até mesmo, aí sim, se fizerem isso, tirar o princípio constitucional da Seguridade Social e jogar para a lei ordinária, normal, daí eles podem fazer até por medida provisória. É isso que nós não queremos. E nem pode, também acredito que acho que até a própria Constituição Federal, naquilo que concerne, se eu não me engano, no artigo 5º, que fala sobre a igualdade social que deve ser promovida, se eu não me engano, fere até a própria Constituição, porque isso não promove a igualdade social e sim aumenta a desigualdade. Sim. O problema é que nesse país a Constituição será respeitada muito pouco, né? Sabe que se nós não deixar engessado, como eu trabalhei, que eu fui constituinte, e diziam para mim se eu queria transformar a Constituição num dissídio coletivo, num acordo coletivo, e tudo que eu botar aqui dentro, que eu vi você chegar lá na frente depois. Coloquei tudo que eu pude nos meus limites. Naturalmente, não fui só eu, como também outros constituintes que pensavam igual, né? Porque nós não podemos permitir que eles retirem o princípio da Constituição e joguem para a lei ordinária. Daí eles podem tudo fazer isso. Não respeito cláusula pétrea, infelizmente eles não respeitam. Mudando um pouquinho de assunto, nós tivemos também já essa semana o anúncio da prisão do assassino da Marielle Franco, Isso. que foi um dos assuntos que também nós comentamos numa outra entrevista. Como é que você acredita que... Tudo bem, pegamos o assassino, mas agora a gente precisa descobrir quem é o mandante. O papel da polícia é esse, né? Eu não gosto de fazer pré-julgamento e vejo, porque eu não quero que digam que eu estou agindo que nem agem os covardes dos fake news. Eles mentem, falam verdade, fazem pré-julgamento, dizem absurdos sobre as pessoas e fica por isso mesmo. Agora, eu digo o seguinte, eu quero ver mesmo que se descubra os assassinos, prováveis assassinos também, né? Já estão presos. Eles vão ter que dizer quem foi que patrocinou, quem pediu, quem pagou, quem exigiu. E eles se submeteram por interesses provavelmente financeiros, seja quem for. Vamos ver quem está por trás disso. Todo mundo sabe que tem um time por trás disso. Claro, não eu aqui vou julgar e pré-julgar e vou dizer que foi Ciclano e Beltrano. Não diga isso, mas o país quer saber. Eu diria que o mundo quer saber. Que esse caso veio um caso internacional. O mundo todo sabe que houve assassinato da vereadora e do seu motorista. E agora também nós temos, por exemplo, o seguinte. Hoje a gente sabe que o porte de arma, a posse de arma nas residências foram liberadas. A gente tem acompanhado, na verdade, até um aumento do número de feminicídios. Hoje, mais esse caso dos 10 estudantes que foram assassinados e dos 23 feridos. Você acredita que a posse de arma está aumentando e complicando cada vez mais esse tipo de situação? Olha, os países mais avançados do mundo caminham para desarmar a população. O Brasil não é na contramão da história. Deixa eu permitir que eu misture. Que nem a reforma da Previdência. Todos os partidos que fizeram o tal de regime de capitalização, que virou uma poupança, estão voltando atrás, que deu tudo errado. Exemplo, o Chile, por exemplo, os idosos estão se suicidando porque não conseguem viver com R$500. O Brasil, em vez de olhar o que é bom lá fora, olha o que é ruim e quer copiar. E quer jogar o nosso povo na miséria absoluta. Isso é inaceitável. O armamento é a mesma coisa, qualquer um em sã consciência. Não quero aqui fazer uma crítica, digamos, desleal e nem ofensiva a ninguém. Mas digo em sã consciência. Como é que você acha que vai soltar as armas dentro das casas, com criança, com jovem, com adulto, e dizer para ele, bote no cofre? Quem é que vai botar no cofre? O cara vai esconder em cima do armário, não sei aonde, e qualquer um que pega no momento de uma até discussão, digamos, entre familiares, eu vou dar um exemplo de, digamos, entre familiares, um pode pegar e atirar o outro, como foi feito agora. Isso eu vi em filme americano, eu via no noticiário americano, né? Infelizmente, em noticiário americano, não é filme não.
que jovens chegam na universidade ou nas escolas armados com metralhadora, com revólveres, com baioneta, com fuzil, porque as armas são liberadas, e saem matando seus colegas de aula. Aqui no Brasil, 2 jovens mascarados entraram numa escola e mataram 10 pessoas, para ter 23 feridos. Aonde nós estamos chegando? E tem outra questão também que está ligada a essa política do ódio. É a forma como nesse país começaram a vender covardemente o ódio de um contra o outro. Essa política de ódio que eles passaram para as famílias, para a população, que hoje quem pensa diferente é tratado como um bandido por pensar diferente. Veja bem, isso não pode continuar. Nós temos que fazer a política do bom senso, do equilíbrio, da diplomacia, do amor, do bom viver, ter um bom contato, uma boa relação, da solidariedade, de saber, como disse um grande mestre, ame os outros como ama a si mesmo, faça o bem sem olhar a quem. Então vamos parar com essa política de ódio, que muita gente vai para as redes sociais, pode ver aqui, eu defendi meus pontos de vista, mas não acusei ninguém. Não citei o nome de uma pessoa, você percebeu, porque eu defendo causas e princípios, eu não faço ataques pessoais. Não ataquei uma pessoa aqui, porque não é por aí. Eu posso discordar, o outro discordar de mim e construir o melhor para o país, um projeto de nação com liberdade, com justiça, com igualdade, com direitos iguais, sem preconceito, sem discriminação. Enfim, nós podemos construir um mundo de paz. É isso que eu queria aproveitar esse momento, essa entrevista que você aqui me deu a oportunidade de falar. Senador, eu sei que o seu tempo é escasso, também não posso tomar muito mais do seu tempo, mas quero agradecer a oportunidade de nos receber aqui no Congresso, André. E espero uma próxima oportunidade a gente voltar a outros temas. André, eu vou começar na tribuna do Senado, dizer que o Brasil precisa de uma política de paz, de harmonia, de solidariedade, de distribuição de renda. Como alguém já disse em outros tempos, você não pode deixar para o outro aquilo que você não deseja para si. Olhe para o outro com carinho, com respeito e com amor. Política de paz, de harmonia, de solidariedade, e que Deus salve o povo brasileiro. Senador, muito obrigado. Valeu, amigão. Uma boa tarde. Bom trabalho.